Quando eu comecei, na verdade foi antes de começar o ministério aqui, nós tínhamos construído a parte de cima da casa que a gente mora, e que a sogra já morava ali, e eu e a Simone, nós queríamos colocar um versículo na fachada da casa. E pensávamos num, pensávamos no outro, e não chegávamos a uma conclusão. Mas nós queríamos nos identificar realmente como cristãos mesmo. E uma noite eu tive um sonho, né, que apareceu tipo assim, uma flâmula, né, um cartaz, uma coisa assim, no céu assim, e estava escrito: Jesus, a opção da vida, com letras grandes assim, Jesus, a opção da vida. E eu acordei, peguei um papel e anotei, tinha um papelão lá no quarto, eu escrevi Jesus, a opção da vida, como eu tinha visto no sonho, e acordei a Simone. Eu acordei ela e botei o papel na frente dos olhos dela. Ela disse: o que está acontecendo? O que é isso? Eu disse: não, essa aqui é a frase que a gente vai colocar na nossa casa. E por incrível que pareça, no meio, nesse mesmo sonho, eu estava plantando, antes de aparecer isso, uma planta aqui na frente, né? E nós começamos a igreja na nossa casa, e eu jamais imaginava que a gente um dia viria para cá. Essa frase, Jesus, a opção da vida, é uma frase que parece simples, mas a gente não vê ela em lugar nenhum, né? Ela expressa realmente a essência do Evangelho. Jesus, a opção da vida. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje à noite. Vamos abrir o texto de Colossenses 1. Porque Jesus não é apenas uma opção, né? Jesus é a opção. É a opção porque Ele não salva automaticamente todo mundo. É fácil dizer: Jesus morreu pelos pecados de todos. Mas somente serão salvos aqueles que vão aceitar Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Nós precisamos nos entregar a Cristo para sermos salvos. E não existe outro caminho. Não existe outra forma que alguém possa ser salvo a não ser pelo sacrifício de Jesus. Jesus é a opção da vida. Não existe outra opção. E aqui a palavra diz, a partir do verso 13 de Colossenses 1: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui está falando do Pai, né? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus, Pai, prove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que também outrora
erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está apresentando Jesus. Jesus não é um nome qualquer. Jesus não é mais um nome importante da história. Jesus é Deus na terceira pessoa da Trindade. Aqui é muito clara a palavra. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e também as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio e para ele. Então, Jesus existe desde a eternidade, e foi o universo, e aquilo que nós vemos aqui foi como um presente que o Pai decidiu dar ao Filho, ou digamos, um convite que ele fez ao Filho, dizendo: vamos criar um negócio legal para ti, né? E começaram a criar tudo o que existe. Em Hebreus, né? No começo da carta de Hebreus, fala, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Então o Pai deu todas as coisas para ele, pelo qual também fez o universo. Então Deus criou junto com o Filho todas as coisas e entregou ao Filho todas as coisas. E no verso 3 de Hebreus diz: ele que é o resplendor da glória. Então, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha só, o Pai na mesma dimensão que o Filho, ele é a expressão, ele não é o Pai, mas ele é a expressão exata do ser do Pai. E porque tudo foi criado por meio dele e para ele, então diz aqui: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E olha só, depois de ter feito a purificação dos pecados, Hebreus 1:3, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, Jesus está acima de todas as coisas. Aqui, essa verdade é tão clara, né, que nós não temos o que acrescentar àquilo que está escrito. Então, tudo Deus criou por meio de Jesus e entregou tudo a Jesus. E nós herdamos junto com Jesus as coisas que Deus já havia criado. Deus primeiro criou o universo e depois Ele nos criou. Ele nos colocou lá no jardim do Éden, né, usando o modelo nesse jardim daquilo que o homem poderia fazer com toda a terra, né, e repartiu conosco a herança que Ele tinha dado a Jesus. Então, é um raciocínio tão lógico, né, que se nós corrompemos tudo aquilo, né, que Deus nos deu através de Jesus, só existe alguém que pode nos redimir
dessa situação, que é o próprio Jesus, aquele a quem pertence todas as coisas. Como está o mundo que nós herdamos? Nós pecamos, nós caímos, e olha como ficaram as coisas. Aquilo que podia ser um jardim, a gente olha hoje e está tudo disforme, está ficando parecido com o caos que tinha lá no início, que a terra era sem forma e vazia, né? Quanta violência nós trouxemos para dentro deste mundo que o Pai tinha dado ao Filho, e que o Filho e o Pai repartiram conosco. Quanta corrupção, quanta destruição. A gente vai numa cidade grande como Porto Alegre, o que a gente vê naquelas ruas, que coisa triste, né? A prostituição, as drogas, as doenças, os assaltos, os estupros, as separações, as inimizades, os ódios, a exploração de todas as formas que a gente pode imaginar. Nós transformamos de novo esse mundo num caos. Esse mundo não é nosso. Esse mundo Deus repartiu conosco em Jesus, porque foi por meio de Jesus e para Jesus que todas essas coisas que nós tocamos foram criadas, e nós também fomos criados para ter comunhão com o Pai e com o Filho. Mas nós olhamos assim, normalmente são só as coisas que são visíveis. Nós não conseguimos enxergar essa outra realidade. Aqui diz, né, que por Ele foram criadas todas as coisas, no verso 16 de Colossenses, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, esse mundo visível, ele está se tornando como um depósito de lixo. Tudo que é coisa ruim, nós estamos colocando sobre ele. Então, esse mundo, do jeito que nós estamos deixando ele, um dia vai desaparecer. Um dia, Deus vai destruir tudo isso. Eu quero compartilhar na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vai chegar o tempo que nós vamos viver num mundo que não dá mais para ser aproveitado. 2 Pedro 3, do 9 ao 13. A palavra diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão assim de ser desfeitas, de vez ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Então, a coisa vai ficar de um jeito que Deus vai tirar o seu povo, né? Jesus vai voltar para levar a igreja. E a partir daí nós vamos ter uma destruição que nós não fazemos nem ideia de como possa ser, mas eu queria dar um pequeno vislumbre, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 6, quando fala da abertura do sexto selo, né, desses juízos que vão cair sobre a terra. Ali em Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto.
O sol se tornou negro como saco de crino, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então esse mundo que nós vemos, né, e que está exatamente se tornando, como a palavra tem anunciado, esse mundo vai ser desfeito. Jesus vai voltar para tomar o que é dele, e a única coisa que ele vai levar deste mundo são aqueles que lhe pertencem, aqueles que fizeram de Jesus a opção da vida. Amém? Amém. Então aqui diz que nós devemos viver em santo procedimento, porque nós aguardamos esse dia quando Jesus vai voltar e nos levar para que a gente não precise passar por todos esses juízos que estão anunciados. Por isso eu quero falar hoje de algo que às vezes nós não nos damos conta, do mundo invisível. Essas coisas que estão acontecendo, elas não acontecem só aqui embaixo. As causas daquilo que acontece aqui é um efeito daquilo que acontece no mundo espiritual. A palavra é muito clara lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 2, que fala que Deus nos tirou, ali também nesse texto de Colossenses, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. E aqui diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Adiante, ainda no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, a palavra diz: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ali fala então para nós tomarmos toda a armadura de Deus. Mas então, sobre este mundo que nós vemos, e sobre este mundo no qual nós vemos tanta destruição, tanta tristeza, tanta miséria, tanto caos, existe um mundo espiritual habitado por seres demoníacos, seres caídos, que dominam o pensamento deste mundo. E nós precisamos entender essa realidade e levar a sério essa realidade, porque esse mundo espiritual, ele é alimentado por aquilo que é feito aqui. Então aquilo que nós fazemos aqui, assim como nós oramos a Deus, as nossas orações chegam ao Pai, assim quando nós pecamos e quando nós alimentamos tudo aquilo que Deus abomina, nós estamos fornecendo alimento, estamos dando, digamos assim, energia para que esses seres possam agir. Estamos abrindo espaços para que esses demônios possam agir. Então, aonde há ódio, esses demônios se alimentam. Esse ódio vai para eles e volta potencializado sobre as mesmas pessoas. Quando nós alimentamos rancores, esses rancores
sobem, eles não vão para Deus. Quem pega isso são os demônios. Então eles utilizam isso que nós damos para eles, né? E se voltam contra nós. Quando as pessoas se prostituem, porque Deus abomina a prostituição, esses demônios são alimentados com isso. Quando nós alimentamos a lascívia, né, os demônios são alimentados com isso. A pessoa, por exemplo, que é envolvida com pornografia, ela está alimentando os demônios. E esses demônios tomam isso e voltam e potencializam o vício, o pecado dessa pessoa. Quando uma pessoa bebe e sai de si, por que nos terreiros, né, de umbanda, de macumba, essas coisas, eles oferecem charutos, cachaça e essas coisas todas? Porque isso corrompe o corpo das pessoas. O diabo se utiliza tudo aquilo que corrompe o corpo das pessoas. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos cuidar com isso, porque a igreja, ela foi colocada aqui para quebrar esses poderes. A nossa luta é exatamente contra esses poderes. O problema é quando nós, como filhos de Deus, alimentamos a ira, alimentamos o ódio, praticamos a maledicência, nós nos deixamos envolver por vícios, nós nos deixamos envolver pela prostituição, pela impureza e tantas coisas que fornecem alimento a esses demônios que habitam o mundo espiritual. Então, assim como vai se acumulando lixo, né, entulho, coisa ruim, aqui embaixo, ali em cima também vira um depósito de sujeira espiritual, porque tudo aquilo que ofende a Deus não vai parar em Deus. Nós vivemos numa dimensão espiritual, nós somos corpo, alma e espírito. Nós não somos somente corpo. Nós achamos que podemos fazer aquilo que nós queremos com os nossos pensamentos. Eu, antes de me converter, eu pensava assim: o pensamento é meu, ninguém sabe o que eu estou pensando, eu penso aquilo que eu quero. Eu tinha o temor de Deus, tinha um certo temor de Deus, mas não me preocupava com essa questão. Só que assim, nós não podemos, humanamente, o ser humano ele não pode ser neutro, completamente neutro. Ele diz assim: eu não quero Deus e também não quero o diabo. Não pode. Só, no mundo espiritual só existem dois lugares: ou com Deus ou com o diabo. Nós não podemos, por isso Deus nos fala tanto, para nós não termos um espírito dividido. Ou nós devemos ser de Deus, ou então nós vamos ser automaticamente ser do diabo. Quem não busca a salvação já está perdido, porque a pessoa não pode permanecer neutra. Ou ela está de um lado, ou ela está do outro. Esse texto que nós lemos de Efésios é muito claro: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos próprios delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, ele está falando agora de pessoas convertidas, todos nós andamos anteriormente, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas, diz assim, nós não éramos neutros, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui no texto de Colossenses, Paulo diz no verso 23, capítulo 1 que nós lemos: então, agora porém, no verso 22, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou ministro. Todos precisam ouvir o evangelho da salvação em Jesus Cristo, todos. Por isso que se prega o evangelho, por isso que tem missionários lá no Vietnã, lá nas Filipinas, por isso que nós estamos aqui, por isso que tem missionários na África, na Índia, no Paquistão, e em tantos lugares, né? Porque nós precisamos pregar o evangelho, porque Jesus é a opção da vida. Não existe
outra alternativa. A questão, agora trazendo a coisa mais assim para a nossa vida. O que se faz com esse lixo espiritual que a gente produz? Porque a gente produz um monte de lixo lá na nossa casa, enfia numa sacola, leva na lixeira, passa o caminhão e leva embora. Mas o que se faz com esse lixo espiritual que nós criamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? Quem vai aproveitar isso? E se nós não damos um jeito nisso, o que isso vai começar a produzir na nossa vida? A gente pode entender isso de uma maneira bem clara, quando a gente fica uma semana sem levar o lixo para fora. E quando nós paramos de ler a Bíblia, quando nós paramos de orar, quando nós não vamos mais à igreja, e quando nós passamos, às vezes, o nosso tempo livre na frente de uma televisão, assistindo sei lá o quê. O que fazer com esse lixo acumulado? Por isso que, às vezes, a gente não se dá conta, mas está tão distante de Deus. Então, como Jesus vai trazer de volta? Aqui é muito claro em Colossenses essa realidade. Né? Verso 20. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra, quer os céus. Então Jesus é o dono de tudo isso. E querendo ou não, a pessoa admitindo ou não, Jesus é o dono da vida dela. Jesus é por direito o dono de qualquer pessoa. Tudo foi criado por meio dele, para ele, não foi? Está escrito. A pessoa pode não aceitar, mas é. E se ele é o dono, ele pode salvar ou condenar. É assim que ele vai fazer. A palavra diz, quando ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Então nós não temos alternativa. Nós precisamos entender Jesus assim. Jesus não é um supermercado que vai me dar todas as coisas que eu quero. Jesus é a única possibilidade que eu tenho de salvação. Então aqui diz que ele vai reconciliar todas as coisas pelo sangue da sua cruz. Eu estive pensando nisso e Deus assim falou muito ao meu coração. Armando, aonde tu vai colocar o teu lixo? Aonde tu vai colocar os teus medos? Aonde tu vai colocar as tuas fraquezas? Aonde tu vai colocar os teus julgamentos errados? Aonde tu vai colocar todos esses pensamentos que não me agradam? Eu não tenho alternativa. Eu só posso ser reconciliado pelo sangue da cruz de Cristo. Então, nós temos duas opções. Ou nós somos essa pessoa sempre carregada, cheia de preocupações, ansiosa, às vezes triste, ou desanimada, ou irritada. Ou nós vamos colocar todos esses pensamentos aonde esse lixo pode ser reciclado. É incrível e até assim é forte dizer isso, mas na verdade a cruz de Cristo é a nossa usina de reciclagem, aonde nós colocamos a morte e recebemos vida, aonde nós colocamos a nossa ira e recebemos de volta o amor, aonde nós colocamos a nossa ansiedade e recebemos a paz, aonde nós colocamos a nossa acusação e recebemos de volta misericórdia. É só a cruz de Cristo que resolve os nossos dilemas. Essa é a grande verdade.
Eu não vou ser esvaziado desse acúmulo. A palavra, tem um texto que fala de acúmulo de maldade, a não ser pela cruz de Cristo. A gente fica tentando se resolver, tentando dizer, isso não é nada, isso já passou. Mas o mundo espiritual vai pegando esse lixo que nós produzimos quando ele não é colocado na cruz. E aí tem outra usina de reciclagem. Ao contrário, que torna esse lixo mais venenoso ainda e manda de volta para o nosso coração. A gente sabe disso. Sabe, tu começa a pensar mal a respeito de uma pessoa e aquilo vai aumentando, e daqui a pouco tu está lá querendo dar um tiro nela, dar um soco na cara, tu está querendo ver ela nos quintos dos infernos, Começou com um pensamentozinho pequeno, e tu vai alimentando, e o diabo vai pegando e vai mandando de volta. Sabe, às vezes isso acontece dentro das famílias, entre os casais. Tiago fala sobre isso, quando fala sobre a língua, no capítulo 3, que uma pequena fagulha põe em chamas tão grandes florestas. Nós temos que colocar essas coisas rapidamente na cruz, porque quando nós não colocamos na cruz, esse lixo vai para outro lugar e volta cada vez mais pior, nos contaminando cada vez mais. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, digo, porém, andar no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, coisas que dividem, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós precisamos fazer essa limpeza periódica, diária no coração, deixar que Deus fale conosco, deixar que o Espírito Santo nos convença do pecado, para que esse lixo espiritual não se acumule dentro de nós. Todas essas coisas, elas são incontroláveis. Começa a praticar a prostituição e tenta parar. Alimenta a impureza e tenta parar por conta própria. Alimenta a lascívia, deixa os pensamentos correrem soltos e tenta segurar isso. Começa a praticar a idolatria e para ver o que acontece. E começa a ir procurar feiticeiras. E começa a ter inimizades. E começa a alimentar divisões, ou ciúmes, ou iras, ou discórdias, essas coisas todas. Isto é uma bola de neve. Isto cresce cada vez mais. E isso acaba nos contaminando completamente e nos tirando do campo de ação de Deus. O Espírito Santo não pode trabalhar nessas situações, a não ser que nós coloquemos isso na cruz. A cruz é o único meio de resolver os nossos problemas. Não existe outra forma de nós nos reconciliarmos com Deus. É tão legal quando nós compreendemos isso, porque então nós começamos a ter domínio sobre todas as coisas. Na cruz o diabo não tem mais direito. Tudo aquilo que foi colocado na cruz, o diabo não tem mais como pegar. Aquilo morreu ali, aquela dívida foi rasgada. Capítulo 2 de Colossenses, verso 14, a palavra é muito clara, E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós,
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A nossa vitória, ela foi na cruz. A nossa vitória sobre o pecado, ela foi na cruz. E a cruz permanece sendo esse lugar aonde nós podemos continuamente estar colocando tudo aquilo de ruim que ainda carregamos no nosso coração. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, Isaías 53 diz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Incrível, né? Quando a gente pensa nisso, né? Quem é Jesus? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio e para ele. E agora, nós que fomos criados por meio dele e para ele, podemos colocar sobre esse ser tão santo, tão puro, tão poderoso, todo esse lixo que nós carregamos dentro de nós. Eu estou com uma raiva de alguém, eu posso dizer: Jesus, né, toma isso para ti. E tudo que é ruim, a gente pode colocar sobre esse ser, que é o resplendor da glória de Deus, que é a imagem exata do Pai. Então não existe outra possibilidade. Quando a gente fala tanto sobre a questão da idolatria, às vezes, a gente não é contra nada, mas Jesus é a opção da vida. Não existe outro nome, a palavra diz, Atos 4:12, né, que possa nos salvar. Não existe outro nome debaixo do céu, porque é a Ele que pertence todas as coisas, é a Jesus que pertence a vida das pessoas, sejam elas quem forem. E às vezes a gente não olha também com esse olhar para as pessoas, a gente às vezes já considera elas perdidas, já considera elas queimadas lá no inferno, mas a pessoa mais suja, a pessoa mais repugnante, né, que possa passar pelo nosso caminho, o lugar certo onde essa pessoa devia estar era na presença de Deus. Esse acúmulo de lixo que a humanidade criou deixou esse triste resultado, mas Deus quer salvar as pessoas porque Ele nos ama. Eu tenho ficado espantado, assim, perplexo com o amor de Deus, com a graça de Deus. Esse cântico que nós cantamos, Deus começou boa obra em mim, Deus começou boa obra em ti, Deus começou boa obra em nós, Ele há de completá-la. É incrível às vezes o exercício que Deus faz para poder levar a gente de volta para a presença dEle. Basta que nós queiramos. Por maior que sejam as nossas dificuldades, se nós somos sinceros, se nós começamos a colocar as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, as nossas dores, os nossos remorsos, os nossos arrependimentos, se nós começamos a colocar sobre a cruz, ali nós somos purificados, ali esse lixo é reciclado, e ao contrário desse mundo espiritual, ali ele volta em forma de vida, de algo que vai me tornar melhor. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 19, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele morreu para as suas regras, para o seu senso de justiça próprio, mesmo que ela fosse baseada na lei de Deus, como se ele tivesse algo para se vangloriar por estar fazendo isso. Ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Que diferença, né? Morri para viver do meu jeito, ou para dizer para Deus: olha como eu sou certinho,
para viver para Deus. Mas o que ele diz adiante? Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ali na cruz, o meu lugar seguro em qualquer circunstância. Ali eu estou seguro, porque eu não vou ser enganado por mim mesmo. Eu não vou ser mais enganado por mim mesmo, pelos meus pensamentos. Por aquilo, como preguei domingo passado, por aquilo que erradamente eu penso de mim mesmo. Ali na cruz, eu estou livre do meu próprio poder de autodestruição. Porque nós temos um poder de autodestruição muito grande, nós precisamos nos livrar disso. Às vezes nós nos enchemos de pensamentos destrutivos a respeito de nós mesmos, e nós nos tornamos escravos de nós mesmos, das nossas fantasias, dos nossos medos, dos nossos temores. Na cruz de Cristo, nós estamos livres de nós mesmos. Amém? Amém. Mas acima de tudo, ali na cruz de Cristo, nós estamos livres desse mundo espiritual maligno. Nós estamos livres do diabo. Na cruz foi rasgado todo o escrito de dívida. Quando nós nos colocamos na cruz, quando nós crucificamos o nosso eu e nos vemos junto ali com Jesus, começa uma mudança muito grande na nossa maneira de pensar. E eu quero falar porque isso é sério, porque eu tenho anos de estrada. Como nós nos enganamos com a religiosidade? Porque vamos à igreja, porque cremos em Cristo, sim, a gente vai para o culto, a gente vai para a célula, a gente ora, mais ou menos. Mas o nosso lugar seguro é estar crucificado com Cristo. E glória a Deus, quando Ele puxa assim o tapete debaixo dos nossos pés. E para Paulo também não era fácil. Lá em 2 Coríntios 12, fala do espinho que Deus colocou na carne dele, e ele orou 3 vezes para Deus tirar esse espinho, e Deus disse para ele: não, a minha graça te basta. Se tu está crucificado comigo, tu vai ter que depender de mim, e se eu te deixo muito solto, tu foge da cruz. Eu te quero ali, eu te quero na cruz, eu te quero livre de ti mesmo, eu te quero livre dos demônios, eu te quero crucificado com Cristo, eu te quero ali, buscando os pensamentos de Cristo, entendendo o que Ele quer para a tua vida. Isso não é um processo tão simples, é um processo de purificação muito grande, que só Jesus pode fazer para nós voltarmos a ser aquilo que Ele planejou lá no início. É a nossa única chance, mas é uma bênção. É como descascar uma cebola. A gente tira uma casca, e daí tu vai adiante e tu vê que tem mais outra casca, e que depois tem mais outra casca, e começa a arder os olhos, e tem mais outra casca, e daqui a pouco tu diz assim: mas não sobrou nada. Ali tu está então crucificado com Cristo. Ali Deus pode fazer tudo de novo. O apóstolo Paulo me diz: eu morri para mim mesmo. Morri para mim mesmo. É muito legal quando nós começamos a perceber na nossa vida o quanto nós estivemos errados. É muito libertador. É muito libertador ir se livrando desses lixos, porque é assim que a nossa alma vai se tornando leve. É assim que nós vamos, aos poucos, nos tornando melhores. Essa é a mensagem que eu queria dizer hoje, e que não é pouca coisa. No verso 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas, um lugar onde eu enxergava tudo errado, enxergava um vulto, achando que fosse uma coisa e era outra. Um lugar nas trevas, a gente vive apavorado, a gente tem muito medo nas trevas, a gente não sabe aonde está o perigo,
a gente não discerne as coisas. Ele nos libertou do império das trevas. Esse império das trevas não é somente um lugar escuro, é um império. É um império. Império significa que tem um poder agindo ali e oprimindo as pessoas. É o império das trevas. Não é, sabe, não é só ficar no escuro. Ficar no escuro já é complicado, mas ficar no império das trevas é esse lugar que as pessoas enxergam tudo errado, e é por isso que o mundo está assim. É por isso que tu liga a televisão e tu vê tanta loucura, tu vê gente inteligente, pessoas que estudaram falando tanta bobagem, porque eles estão debaixo do império das trevas, não conseguem mais discernir uma coisa da outra. Aliás, nesse mundo que nós estamos, não tem mais diferença nenhuma. Mas Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ali nós temos nele a redenção. A redenção é que significa a ruptura com esse mundo, e um dia isso vai se consumar. Então ele diz adiante, quando Jesus volta, porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, e na cruz nós temos a remissão dos pecados. E aqui diz que Jesus, no verso 18, que ele é o cabeça do corpo da igreja. Então a igreja, felizmente, não é do Armando, nem do Evandro, nem do Pedro. Felizmente. Que bênção, né? Que a igreja não é nossa, né? Ela é nossa como tudo é nosso por causa de Cristo. Então, se nós somos de Cristo, né, ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Mas quem é que pensa? Quem é que pensa? É o corpo ou a cabeça? É a cabeça que pensa. Nosso pensamento, né, deve estar em Jesus. É ali que nós temos o fruto do Espírito. O irmão Marcelo me desejou antes do culto, disse que tenha todo o fruto do Espírito. Amém? Eu recebo, né? Porque ali em Gálatas diz, adiante, né, aquele texto que nós lemos, no capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor. Amor não é lixo, gente. Amor é amor. Alegria. Alegria não alimenta os demônios, nem o amor, amém? Amém. A paz também não alimenta os demônios. Ela alimenta o coração de Deus e o nosso coração. A longanimidade, não, ela não alimenta os demônios. Os demônios querem uma pessoa de pavio curto, que logo esteja comprando brilho, né? A benignidade também não alimenta os demônios, muito menos a bondade e nem a fidelidade. Os demônios querem a infidelidade, a traição. E nem a mansidão alimenta os demônios, e nem o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem império, né, das trevas que possa dar ordem a respeito dessas coisas aqui, porque elas são a vida reciclada que vem da cruz de Cristo. Amém? Amém. E o verso 24, olha o que diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram. Colocaram todas essas coisas lá. Eles crucificaram a carne com as suas paixões e as suas sujeiras, né? Suas concupiscências. No verso 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E esse é o nosso grande desafio, né? Andar no Espírito. Que Deus possa realmente fazer uma mudança grande no nosso coração, essa compreensão, né? Eu quero deixar essa ilustração do lixo
tá? Leva para casa essa ilustração. Quando vai tirar o lixo lá da pia, lá, pensa assim: como é que está a minha cabeça? Esse lixo aqui tem que levar lá para fora, porque vai começar a feder, né? E aquilo que está na minha cabeça? Aí esse lixo, se eu deixar aqui, vai atrair mosca, mas aqui dentro vai atrair os demônios. Leva essa ilustração e vamos pensar o seguinte: nós somos de Jesus, ainda que a gente não queira nada com Ele, né? Então Ele nos ama. Pela cruz, Ele fez isso para reconciliar com Ele todas as coisas. Eu faço parte dessas coisas. Amém? Amém. Tem alguém aqui que não tomou uma decisão ainda de entregar a sua vida a Jesus? De fazer de Jesus a sua opção da vida? De chegar e botar todo o lixo interior, que eu não sei o que é, mas tem, que eu também ainda produzo, e tenho que colocar sobre a cruz todo dia e dizer: Senhor, né, eu quero seguir esse caminho, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero sair do império das trevas, eu quero parar de achar que eu sei tudo, que eu estou certo em tudo, estando cego. Eu quero enxergar direito, eu quero me ver a mim mesmo quem eu sou, e eu quero saber quem eu devo ser em Ti. Se alguém não entregou a sua vida a Jesus ainda, hoje é uma oportunidade. Alguém aqui gostaria de fazer isso? Se quiser vir aqui na frente, vem. Eu gosto de decisões feitas em público, porque elas comprometem, né? Mas você pode fazer isso também depois conosco, nos procurar. E o outro desafio que eu faço é o seguinte, né? Começa a colocar tudo o que te atrapalha, tudo o que te tira do rumo, comece a colocar na cruz. Esse é o lugar que Deus nos deu. É o único lugar onde nós podemos nos libertar das coisas ruins. É o único lugar onde a nossa vida pode ser transformada. Amém? Vamos orar. Uma palavra muito forte no meu coração sobre defraudação. Defraudação é quando nós enganamos as pessoas, quando nós insinuamos que podemos, às vezes, dar algo e depois não damos, ou fazemos promessas e depois voltamos atrás, nos comprometemos e quebramos o nosso compromisso. Isso é defraudação. Isso acontece muito nos relacionamentos, né, entre casais, né? Os casais ali, orar juntos, colocar na cruz aquilo que está dividindo vocês, aquilo que está separando vocês. Coloca na cruz. Ali é o lugar para o diabo não entrar no meio de vocês e separar vocês. Se há desentendimentos entre casais, né, coloque na cruz, os dois juntos, mesmo que sejam separados, cada um colocando, né, ali na cruz, porque o diabo vai entrar no meio de vocês. E tem havido tantas separações, mesmo dentro das igrejas, porque não temos levado a sério a palavra. Vamos orar. Amizades às vezes que estão desfeitas, sabe, esses sentimentos ruins de separação, de divisão, como nós lemos, coloca na cruz. Deus pode te dar de volta amor por essa pessoa, perdão, misericórdia. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado porque Jesus é a opção da vida, é a única opção, Senhor, porque Jesus não é uma pessoa qualquer, oh Deus, Ele é o dono de todas as coisas, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Nós pertencemos a Jesus, mesmo que não quiséssemos, pertenceríamos. Então, Pai, que nós possamos tomar posse dessa realidade e de colocar, Senhor, os nossos fardos, os nossos medos e toda essa sujeira interior, Senhor, porque foi para isso que Tu morreste, foi por isso que, incrível, que foi por isso que o Teu sangue foi derramado, e é somente ali que nós podemos encontrar libertação e perdão, ó Deus, e é somente ali que nós vamos estar realmente protegidos. Pai, ajuda cada um aqui nas suas dificuldades, Pai, que essa palavra tenha trazido
Senhor, um alento novo, Senhor, é uma possibilidade que está sendo colocada, que é possível fazer isso, que é possível colocar todas essas coisas ruins ali na cruz, sim, porque Jesus morreu por isso. Que nós possamos ter essa liberdade, apesar de que é algo duro de pensarmos isso, de colocar toda a nossa sujeira sobre Jesus, mas Ele morreu pelas nossas iniquidades, e é somente ali que nós somos libertos. Ajuda, Pai, ajuda-nos, Senhor, dá-nos a Tua graça, porque precisamos, Pai, dá-nos do fruto do Teu Espírito, porque precisamos ser melhores, Pai, em nome de Jesus, amém.